Boa noite, hoje, quinta-feira, 20 horas, iniciando mais uma live com um assunto ainda muito interessante. Esses últimos dias, essas últimas semanas, nós temos nos concentrado em discutir diabetes mellitus, particularmente a diabetes mellitus tipo 2. Mas esse é um assunto que tem rendido muito, porque muitas são as perguntas, os questionamentos, e o nosso objetivo é que suas perguntas, suas dúvidas, a gente consiga tirar. É por isso que nós hoje vamos continuar respondendo perguntas. Essas perguntas foram enviadas para as nossas redes sociais, foram postadas nos nossos grupos, e a gente vai estar respondendo a essas perguntas para vocês, tentando tirar as dúvidas. É muito importante, gente, mas muito importante, que a gente tenha consciência que o diabetes mellitus, particularmente o diabetes mellitus tipo 2, é uma incidência muito alta e que nós temos muitas complicações em função do diabetes quando ele não é bem controlado, quando ele não é bem tratado, quando o paciente não tem um conhecimento adequado da evolução do diabetes. Por isso que é muito importante que você tenha um conhecimento, que você esclareça as suas dúvidas para que a gente possa evitar as complicações. E hoje nós vamos ter algo muito importante para você que está assistindo, você que está acompanhando, você que é diabético, você que tem alguma pessoa da sua família que é diabético, ou alguém muito próximo que é diabético. Hoje nós vamos ter uma enfermeira que trabalha na nossa equipe, que é a enfermeira Fabiana Soares, que trabalha também na atenção básica, ela mostrando na prática, né, os cuidados que a gente deve ter com o pé do paciente diabético, os cuidados que nós devemos ter com os pés daqueles pacientes que são diabéticos. Então você que é diabético, ou você que tem uma pessoa na sua família diabética, ou que tem interesse nessa área, é importante que você assista um vídeo bem prático mesmo. A enfermeira Fabiana vai estar mostrando para você o cuidado que tem que ter com calçado, o cuidado que tem que ter com o sapato, o cuidado que tem que ter na hora de cortar a unha, de fazer a higiene dos pés, de lavar os pés, de lavar entre os dedos. Então, nós vamos ter hoje em nossa live um videozinho curto com a enfermeira que trabalha nessa área, te orientando sobre os cuidados que nós devemos ter com os pés. Fazendo uma pequena introdução rápida, que só lembrando que hoje no Brasil são cerca de 15 milhões de pacientes diabéticos. A gente sabe hoje pelos dados que 70% dos pacientes diabéticos eles vão ter complicações ou até vir a falecer por problemas cardiovasculares. Então, fazer a prevenção das doenças cardiovasculares no paciente diabético é muito importante. O acompanhamento com o seu médico clínico, com o seu médico endocrinologista, com o seu médico cardiologista, com a equipe multiprofissional, com o nutricionista, com o educador físico, com o fisioterapeuta quando for o caso, com o fonoaudiólogo quando for o caso, quando for com a enfermeira. Então, é muito importante esse tratamento multiprofissional para que a gente possa evitar as complicações cardiovasculares. E quando essas complicações cardiovasculares já estão instaladas, que a gente possa tratar de maneira adequada. Agora, você que é diabético, você que é familiar do paciente diabético, tem que ficar atento às complicações, né? Você tem que ficar atento que alguns sintomas que você pode estar sentindo ou iniciando pode já ser sinalização de alguns problemas. Então esse é o nosso objetivo, é fazer que você fique atento, ou melhor, entre parênteses, fique esperto para evitar as complicações. E quando as complicações elas existem, você fique esperto para diagnosticar logo cedo, não deixar para diagnosticar tardiamente e procurar o tratamento e os profissionais adequados. O nosso modelo da live da semana passada e da live de hoje vai ser respondendo as perguntas. Esse foi um assunto que teve uma quantidade de perguntas enorme, que a gente não pôde responder
todas essas perguntas na live passada. Então, nós concentramos aqui o que foi perguntas novas e hoje nós vamos dar continuidade à resposta dessas perguntas. E vamos começar aqui, para a gente ser prático aqui, Viviane, provocando o que provoca diabetes é o excesso de açúcar. Olha, Viviane, o diabetes é uma doença em que a pessoa tem uma intolerância à glicose, né? Então, o seu organismo ele já não consegue administrar aquela alta quantidade de glicose, aquela alta quantidade de carboidratos. Então você precisa ter o tratamento e entender que não é apenas o uso de uma medicação, mas é uma mudança do seu estilo de vida, o uso das medicações também, quando for o caso, mas a mudança do estilo de vida. O diabetes, o mais frequente, está lembrado que na live passada a gente falou muito isso, é o diabetes mellitus tipo 2. Por exemplo, hoje eu estou chegando aqui no final do meu atendimento. Eu acho que eu devo ter atendido uns 5 ou 6 pacientes diabéticos, uma parte desses com complicações cardiovasculares, todos diabético tipo 2. Então vejam que o diabetes tipo 2 é o mais frequente. E esse diabetes, ele se caracteriza por uma hiperinsulinemia, pelo excesso de insulina. Esse excesso de insulina tem a sua base na resistência à ação da insulina pelo nosso organismo. Ou seja, as nossas células têm uma resistência à ação da insulina. A minha última paciente de hoje, uma senhora de 51 anos, com uma obesidade grau 3, com índice de massa corpórea de 43%, obesa, com a insulina de jejum de 36%, com a glicemia de jejum de 115, com a gordura abdominal muito pronunciada. Então, essa paciente é uma paciente com hiperinsulinemia, com a resistência à insulina, é uma paciente que, muito provavelmente, em pouco tempo, vai estar com diagnóstico de diabetes. E isso pode ser evitado com as mudanças do estilo de vida. Alice perguntando por que a diabetes é tão perigosa para a saúde cardiovascular. Alice, 70% dos pacientes diabéticos, eles vão ter complicações cardiovasculares ao longo da doença, se não controlar adequadamente. E muito provavelmente também vão falecer, vão a óbito em função de uma das complicações cardiovasculares. Por isso que a gente precisa cuidar da saúde cardiovascular de todo mundo, mas de uma maneira muito especial no paciente diabético. O nosso sistema cardiovascular, quando a gente fala de sistema cardiovascular, Alice, a gente está falando de uma bombinha lá, o coração, né? E está falando todo um sistema circulatório, um sistema de vasos. E os nossos vasos, as nossas artérias, elas são revestidas, o revestimento dela, que nós chamamos de endotélio vascular, é uma camada de células. E o que acontece no diabetes, que as alterações provocadas pelo diabetes, de hiperglicemia, de aumento do estresse oxidativo, do aumento da inflamação, isso facilita a lesão desse endotélio e a formação de placas de ateromas. E essas placas de ateromas levam à aterosclerose, que pode acontecer em qualquer área do nosso organismo. Quando isso acontece a nível dos vasos do cérebro, pode dar um AVC. Quando acontece a nível dos vasos do coração, das coronárias, pode dar angina, pode dar um infarto, pode dar morte súbita. Quando acontece a nível de vasos dos membros inferiores, das artérias de membros inferiores, pode evoluir e facilitar o pé diabético até uma amputação. Quando acontece nos pequenos vasos da retina, dos nervos, do rim, pode vir a levar a cegueira, a retinopatia diabética, pode levar a neuropatia diabética, que é o comprometimento dos nervos, ou pode levar a insuficiência renal, né? E levar, hoje, veja que
A principal causa de cegueira, em pacientes adultos é o diabetes mellitus descontrolado. É aquela pessoa que é diabético e não se cuidou e que pode evoluir no futuro para um quadro de cegueira. Quando a gente chega nas clínicas de hemodiálise, uma das principais causas de hemodiálise é aquele paciente diabético que não teve o controle adequado desse diabetes. Quando você chega com um paciente com neuropatia periférica, com pé diabético, que tem uma amputação, a causa também foi a mesma, foi o comprometimento dos nervos e da circulação arterial pelo diabetes. Então, é muito importante o cuidado com a saúde cardiovascular. Marta, perguntando aqui, o que fazer para o diabético levar uma vida normal? Leda, é possível sim isso. Agora, o que acontece é que a maioria das pessoas diabéticas e das pessoas de maneira geral, imaginam que vão resolver tudo apenas com medicamentos e não querem aderir às mudanças do estilo de vida, não querem ter uma educação, um conhecimento sobre a sua doença e precisa ter esse conhecimento para entender e para poder evitar essas complicações. Mas o paciente diabético, controlando adequadamente, tendo as suas metas, estabelecendo as suas metas, e nós falamos na live passada a importância de estabelecer as metas entre o paciente, os familiares e os profissionais que estão cuidando, que mantém seu diabetes controlado, que mantém uma alimentação adequada, um acompanhamento com o nutricionista, que mantém uma atividade física regular, pode sim ter uma vida normal. É possível ter uma vida normal. Mas, gente, eu quero aproveitar aí, pedir para vocês que interajam com as nossas redes sociais, curtam, comentem, porque para que as redes sociais entendam isso como conteúdo relevante e esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, porque é, sem dúvida, um tema muito importante. A Dilma pergunta, o estresse pode influenciar no paciente diabético? Com certeza, Dilma. O estresse influencia não apenas no diabetes, mas influencia em todas as doenças crônicas. Porque o estresse leva o nosso organismo a liberar uma série de hormônios que tem a finalidade principal, enfrentar a situação de estresse, mas que leva a alterações metabólicas, que leva à liberação de determinadas substâncias que pode comprometer o endotélio vascular. Quando a gente fala de diabetes, a gente pensa só em glicemia alta, mas quando a gente fala em paciente diabético, quando a gente fala em diabetes mellitus, a gente tem que estar com um pensamento muito forte no endotélio vascular. Porque é a lesão desse endotélio que vai predispor a formação de placas de ateromas, seja nas grandes artérias, nas médias artérias, ou nas pequenas artérias, nas arteríolas, e aí sim vai predispor ao AVC, ao infarto, à insuficiência renal, à doença arterial periférica, à doença de carótida, à retinopatia diabética, à neuropatia diabética. Então a gente sempre que fala em diabetes, nós precisamos estar pensando em endotélio vascular, para que a gente possa estar prevenindo adequadamente as complicações do diabetes. E se a pessoa já tem uma complicação, se é diabético e já teve uma dessas complicações, possa tratar adequadamente a sua patologia. E outra pergunta aqui, qual tipo de alimento o paciente diabético não pode ingerir de jeito algum? Hilda, olha, é necessário que você, o paciente diabético, tenha um acompanhamento com um profissional de nutrição. Não existe um alimento que não possa de jeito nenhum. Depende desse balanço da dieta. É possível, sim, o diabetes comer um doce? Claro que é. Depende do arranjo nutricional e da estratégia nutricional montada pelo endocrinologista, pelo nutricionista, pelo médico que acompanha. Então, Hilda, não existe assim, um alimento que não possa de jeito nenhum. No geral, é muito importante que o paciente diabético faça sempre uma dieta
low carb, uma dieta com baixo teor de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, os alimentos processados, porque esses carboidratos, eles vão se transformar todos em glicose. Então, no geral, a gente não pode imaginar que vai fazer o tratamento adequado de um paciente diabético sem reduzir os carboidratos, principalmente os carboidratos simples. É um sonho pensar que você vai fazer o tratamento adequado do seu diabetes, do diabetes do paciente da sua família ou da sua amizade, sem um acompanhamento adequado com o nutricionista também. É necessário o acompanhamento também nutricional, porque o diabetes é uma doença nutricional. Nós precisamos de um acompanhamento com um profissional de nutrição. Gleice fala aqui o seguinte: tenho 45 anos, sou diabética, estou com a doença controlada, mas muito sedentária. Como iniciar uma atividade física? Como o senhor me orienta? Gleice, todo mundo antes de iniciar uma atividade física, principalmente quem tem acima de 40 anos, ou mesmo quem tem menos de 40 anos e que tem uma história positiva para eventos cardiovasculares, deve passar por um profissional, por um médico, seja um médico clínico, seja um médico cardiologista, seja o seu médico endocrinologista, para lhe orientar adequadamente. Mas quem é diabético já tem um risco a mais de complicações cardiovasculares, que é o diabetes. Então é evidente que antes de você começar a sua atividade física, você deve passar por um profissional médico para te orientar adequadamente, ver seu risco cardiovascular, para poder você ter uma tranquilidade em fazer teu exercício físico. Agora, Hilda, é muito importante que a gente, de fato, entenda o papel do exercício físico regular, o papel da atividade física no controle do diabetes. Consequentemente, o papel do exercício físico, o papel da atividade física na prevenção das complicações cardiovasculares do diabético, o papel do exercício físico, o papel da atividade física naquele paciente que já tem uma complicação cardiovascular. Tem pessoas, e isso a gente vê muito mesmo, pessoas que tiveram AVC, que tiveram infarto, que estão com neuropatia periférica, que já têm algum grau de disfunção renal, e essas pessoas continuam inertes, sentadas no sofá, sem televisão, sem fazer nenhuma atividade física. Então aí a chance de melhorar vai ser muito pouca, a chance de ter complicações é muito grande. O diabetes é uma patologia que ela precisa de mudanças do estilo de vida em primeiro lugar. O uso das medicações. Hoje nós temos um avanço enorme das medicações no tratamento do diabetes. Medicações hoje que têm um impacto também na prevenção das doenças cardiovasculares, que são importantes. Mas tão importante, ou mais importante do que isso das medicações, são as mudanças do estilo de vida. E em muitos casos também a gente pode associar com respaldo científico também as suplementações que ajudam muito também o paciente diabético. Então, Hilda, é muito importante que a gente tenha essa visão mais ampla no tratamento, no acompanhamento do paciente diabético. Gisele, como deve ser o colesterol da pessoa com diabetes? Gisele, essa pergunta é importante, porque veja bem, os níveis de colesterol, principalmente, se você puder, entre naquela live lá que a gente fez de colesterol, para que você conheça melhor sobre isso, tá salvo lá na página da gente. Quando a gente fala de colesterol, a gente não fala só do número, a gente não deve só olhar o número, a gente deve ir além, a gente deve dissecar isso para ver como é esse colesterol, qual é a composição, como é que está o LDL oxidada, como estão as apolipoproteínas. Mas o fato é que o paciente diabético, ele já tem um fator de risco importante para a doença cardiovascular, que é o diabetes. E um dos objetivos, dentro da prevenção das doenças cardiovasculares, é a gente controlar
de uma maneira mais intensa, mais forte, o perfil lipídico do paciente diabético. E a gente conhecer, de fato, esse perfil lipídico. Então, é muito importante que no paciente diabético a gente tenha um controle de perto do perfil lipídico dele, com esse melhor perfil lipídico do paciente. E, inquestionavelmente, se é o paciente diabético que já teve um AVC, que já teve um infarto, que já teve uma cirurgia de revascularização miocárdica, que já teve angioplastia, que já tem uma disfunção renal, então esse paciente nós consideramos em prevenção secundária. E todo paciente em prevenção secundária, salvo raríssimas exceções, eles têm indicação de usar estatina. Agora, se é o diabético que não está indo em prevenção secundária, você deve procurar conhecer melhor, mergulhar nesse colesterol do paciente, ver como é a qualidade antes de tomar a decisão. Agora, nós vamos dar uma pausa aqui nas perguntas, porque como eu falei no início, nós vamos estar passando um vídeo aqui que eu quero que você assista. Esse vídeo é com a enfermeira que trabalha na nossa equipe, a enfermeira Fabiana Soares, que atende também na atenção básica, que tem a especialidade no cuidado com idosos. Ela vai estar ensinando na prática os cuidados que nós devemos ter com os pés dos pacientes diabéticos. Então, Fabiana vai estar mostrando aí para você agora o cuidado que tem que ter na hora de lavar os pés, de cortar as unhas, de escolher o sapato adequado. Preste atenção porque esse vídeo tem uma grande importância para você que é diabético. Boa noite, doutor Evaldo. Boa noite aos nossos internautas acompanhando a live. Eu vou ouvir aqui agora a enfermeira Fabiana Soares. Ela está com a gente, vai fazer uma demonstração dos cuidados necessários com o pé do paciente diabético. Fabiana, nós estamos aqui com uma paciente, na verdade uma das nossas colaboradoras que vai fazer o papel aqui de interpretar uma paciente. Você vai fazer uma demonstração para a gente. Boa noite, né, doutor Evaldo, boa noite, Ney, boa noite, né, ouvinte da live. Então, assim, né, os cuidados com o pé diabético. A gente faz, né, inspeção diária, né, do pé, olhando, na verdade, se tem cortes, perfurações, hematomas, área com, né, secura, né, excessiva, sensibilidade, olha todo o pé. Não esquece de olhar entre os dedos. Se o paciente não conseguir fazer, peça ajuda para um familiar. Né, lavar, né, e secar os pés diariamente com água morna, não muito quente, para não ter queimadura. Seque o pé, de preferência com, né, algodão de forma suave, fazendo sempre, né, a hidratação. A gente usa, né, hidratante secando. Esse é um cuidado que tem que ter entre os dedos do pé do paciente diabético. Porque fica muito úmido, tá? E pode ter micoses. Então, tá. A gente, na Fabiana, verdade... esses cuidados têm que ser diariamente? Diariamente. Lavar, né, secar diariamente os pés. E fazendo sempre, né, inspeção, né? E não esqueça de pedir ajuda se não conseguir fazer. Tá? Então, aqui você lavou, você secou e você fez a simulação aqui da hidratação também. Isso é extremamente necessário. A gente não usa álcool nunca, porque, né, o paciente, né, diabético já tem, né, a pele seca. Então, não é aconselhável álcool e nem substância que deixe, né, a pele seca. Pelo contrário, tá? Hidratar bastante neste sentido. A gente... Todo dia, a gente só tem cuidado para não passar, né, hidratante, né, ao redor, né, do dedo e nem entre os dedos. Não deve passar entre os dedos, não, né, ao redor não. Hidratar diariamente. Tá. Não ande descalço, né, nem dentro de casa, tá? Usar sempre sapato confortável, nem apertado e nem folgado. Esse aqui é um sapato que um calçado que você trouxe. E que esse é adequado para o paciente diabético. Perfeito, tá? Quais são as características desse calçado, Fabiana? Ele, né, não é apertado, né, e nem folgado, né? Vai depender da numeração, tá? Não aperta os pés, né? Não abafa ele aqui. É bem ideal. Já esses daqui, a gente não deve. Que tenha, né, reentrâncias, costuras, a gente não usa. Nem sapato, né, aberto que deixe, né, entre os dedos. Esse também não é indicado.
Tá? Então nós temos aqui um calçado que é indicado, que é aquele branco ali. Isso. Você vai mostrar novamente. Esse tem as características que você acabou de falar. E agora esses calçados aqui que não devem ser usados pelo paciente diabético. Isso. E de bico fino também, não deve ser usado. É esse daqui, como o bico esse daqui. fino, né? Isso. Esse você que eu estou está usando. Perfeito. Né? Outro cuidado, usar meias sempre brancas, né? Ou de cor clara, porque fica fácil, né? A visualização de, né, feridas, né? Algum sangramento. Não deve usar de cores escuras. A gente não usa. Se tiver, tá, algum tipo de costura, tá, botar pelo lado de fora. Não pode ser apertado, nem ter elástico. Então, costura, botar pelo lado de fora. Para não ferir o pé, não Para machucar não ferir o o pé. pé, não machucar o pé. Isso. Então, você está falando aqui sobre as cores, na verdade, somente para facilitar uma possível identificação de algum ferimento. De algum ferimento, De alguma perfeito. secreção. Isso. Né? Outro cuidado, né, importante é como se cortar as unhas. A gente corta as unhas sempre de forma reta, nesse sentido, tá? Sem deixar pontas. Não deixa ponta. Se ficar alguma ponta, você lixa a unha. Outro cuidado, lixa a unha, mas sempre retas. Não fazer a cutícula do paciente. A gente não faz cutícula do paciente diabético. Tá? E assim, se você observar que tem calos, cortes, né, uma perfuração, vá logo no serviço de saúde. Ó, nós tivemos um vídeo aí com Fabiana, eu acho que tirou muitas dúvidas na prática. Vejam que são coisas simples, são cuidados simples que talvez você nunca atentou para isso ou ninguém nunca te chamou a atenção para isso, né? Então, o vídeo foi com esse objetivo, que eu acho que a gente cumpriu o objetivo. Eu quero agradecer a Fabiana, a equipe que ajudou a gente nisso, e a gente vai dar continuidade aqui às respostas das perguntas. Silvana, perguntando como se a gente deve controlar adequadamente o diabetes, que níveis a gente deve, o que é que a gente deve alcançar, buscar em termos de metas. Ó, Silvana, o mais importante dos marcadores que nós temos para acompanhar o paciente diabético é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. Já falei muito sobre isso, mas só falando de maneira rápida porque é algo muito importante. O nosso sangue, ele tem uma composição das células vermelhas, células brancas, outros tipos de células, mas as células vermelhas, que nós chamamos de hemácia, essas células elas fazem o transporte do oxigênio do coração até todos os tecidos. E esse oxigênio, ele é transportado ligado a uma proteína dentro de cada célula vermelha dessa. Essa proteína chama de hemoglobina, né? Então, o oxigênio se liga à hemoglobina para ser transportado até o seu destino final, até aquele órgão, aquele tecido, levar oxigênio, levar esse combustível para todo o nosso organismo. A hemoglobina glicada é quando a glicose em excesso, ela se liga a essa hemoglobina e essa hemoglobina fica defeituosa, ela não consegue fazer de uma maneira adequada o transporte de oxigênio. Nós temos os níveis de hemoglobina que nós consideramos de hemoglobina glicada, que nós consideramos normais, e nós temos aquelas metas a serem atingidas no paciente diabético. Então, a hemoglobina glicada é um dos principais marcadores no controle do paciente diabético, porque ela dá outra informação também. A glicemia dá uma informação apenas daquela hora que foi feito aquele exame. E a hemoglobina glicada dá uma ideia para a gente como estava o controle do diabetes, como estava o controle dessa glicemia nos últimos 3 meses. Então, é um marcador muito importante. Se você é diabético, se você tem um paciente diabético, um amigo diabético, esposa, filho, é importante que você entenda o que é hemoglobina glicada. E você tem que estar vendo o controle, a meta do controle desse paciente através da hemoglobina glicada. O ideal
é a hemoglobina glicada abaixo de 7. Eu vou dizer até mais, o ideal para prevenir as complicações cardiovasculares é a hemoglobina glicada abaixo de 6. Porém, aí nós temos uma zona de risco, porque quando a gente desce muito a hemoglobina glicada, a gente tem uma maior incidência de hipoglicemia. Então a gente procura manter essa hemoglobina glicada também não tão baixa para diminuir o risco de hipoglicemia. E nós temos algumas condições que predispõem à hipoglicemia. Aí, quando estamos frente a essas condições, a gente alarga um pouco essas metas, que às vezes pode ir para 7,5 ou até 8. Quais são as condições em que as pessoas têm uma incidência, pode ter uma incidência maior de hipoglicemia? Paciente muito idoso, paciente com insuficiência renal, paciente com insuficiência hepática, com algum tipo de doença do fígado, paciente com outras comorbidades, eles têm mais frequentemente hipoglicemia. Então, nós aí alargamos um pouco a meta da hemoglobina glicada, mas manter a hemoglobina glicada controlada, ela é muito importante e é um marcador importante tanto na prevenção como no tratamento do paciente diabético, principalmente aqueles pacientes diabéticos que já têm algum nível de comprometimento cardiovascular. Raidalva pergunta o seguinte: sou diabética, corro maior risco de desenvolver placas de gordura nas artérias? Corre, Raidalva, olha, as placas de ateroma, a doença aterosclerótica, ela pode acontecer em todas as pessoas. Porém, nós temos aquilo que nós chamamos de fatores de risco, é aquelas condições que, quando existe, ela aumenta essa possibilidade. E o diabetes é um fator de risco para a doença aterosclerótica. Então, quem é diabético tem uma maior possibilidade de desenvolver, sim, placas de ateromas em suas artérias. Agora, imagine, Raidalva, se essa pessoa que é diabético, se ele fuma, se ele não controla adequadamente o diabetes, se ele é sedentário, se é estressado, se é hipertenso, então é uma pessoa que tem uma chance alta, muito alta, de desenvolver um evento cardiovascular, de ter um infarto, de ter um AVC. Ainda ontem eu atendi um senhor de 51 anos com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, com obesidade importante, com índice de massa corpórea em 39, né, com a cintura abdominal as medidas abdominais muito elevadas, com a gordura abdominal acentuada, hipertenso, fumante de mais de 20 cigarros ao dia. Então, conversei muito francamente com ele sobre o risco dele vir a ter um evento cardiovascular. E aí as pessoas às vezes querem jogar a responsabilidade apenas no uso do remédio, de um remédio que vai mudar tudo, e não vai mudar tudo se a pessoa não fizer as mudanças do estilo de vida que são necessárias serem feitas. Silvana, perguntando aqui, por que é comum ver as pessoas diabéticas amputando os membros? Silvana, o diabetes, ele facilita aquilo, ele aumenta a incidência das doenças cardiovasculares por ele começar. Onde é que começa isso? Começa no revestimento das nossas artérias. Ele predispõe a lesão endotelial, a formação de placas de ateroma, aterosclerose. Quando isso ocorre no cérebro, dá o AVC. Quando ocorre no coração, dá o infarto, dá a angina. Quando ocorre nos membros inferiores, pode levar à isquemia e ser necessário amputações. Quando ocorre nos nervos, na retina, quando ocorre no rim, pode levar à insuficiência renal, à neuropatia, à retinopatia. Então, sim, Silvana, quem tem placas de gordura nas artérias, Raidalva, tem um maior risco, sim, de desenvolver placas de ateromas, de desenvolver doença aterosclerótica. Agora, isso é perfeitamente evitável. É evitável com as mudanças do estilo de vida, é evitável com as medicações, a gama de medicações hoje que tem para o tratamento do diabetes, em que prevê também
em que também tem uma ação na prevenção das doenças cardiovasculares e no tratamento e na suplementação. A Alda pergunta o seguinte: a pessoa sendo diabética, é mais complicado tratar um infarto? O infarto agudo, o tratamento agudo, Alda, claro que é uma complicação a mais, mas eu não diria que é tanto mais complicado tratar. É um pouquinho mais, mas que também trata. O importante é a gente sair bem, evitar o infarto e depois, mesmo tendo infarto, a gente poder fazer o tratamento adequado para que a pessoa volte à sua vida normal. Qual é o objetivo quando a gente faz o tratamento de alguém? Qual é o objetivo quando a gente trata um paciente diabético? Evitar complicações cardiovasculares. Eu quero evitar que esse paciente tenha um infarto, que tenha um aneurisma, que tenha um AVC, que seja necessário fazer uma cirurgia de revascularização miocárdica, que evitar uma doença de carótidas, evitar uma amputação de pé, de dedos, evitar uma neuropatia periférica, aquela sensação de dormência, de queimor dos membros inferiores, evitar o pé diabético, evitar retinopatia diabética e, consequentemente, evitar a cegueira, evitar uma insuficiência renal. Então, esses são os objetivos. A gente não pode esquecer disso. E, para isso, é muito importante o conjunto, Alda, é muito importante as mudanças do estilo de vida, é muito importante a suplementação, é muito importante o tratamento com as drogas adequadas, os recursos terapêuticos adequados. Não existe o tratamento com uma coisa só. O importante é que o profissional saiba a hora e como agregar esses tratamentos. Valneide perguntando aqui: sou diabética, posso comer todo tipo de fruta na quantidade que eu quiser? Tu fez 2 perguntas aí. Vamos dividir aqui, Valneide. Você pergunta o seguinte: sou diabético, pode comer qualquer tipo de fruta? Pode. Vou responder: pode comer qualquer tipo de fruta? Pode. Depende de sua dieta balanceada, com um profissional de nutrição te orientando isso. Aí você faz a outra pergunta: na quantidade que eu quiser? Não, Valdir, na quantidade que você quiser, não. Na quantidade estabelecida dentro da estratégia da dieta, com o seu profissional de nutrição, com o seu profissional médico que está te acompanhando. Então você pode comer qualquer tipo de fruta? Sim, mas não na quantidade que você quiser, né? Tem que ser uma coisa dentro de uma estratégia da dieta. Maria Isabel perguntando aqui que meu esposo é diabético e quando ele tiver que tomar um novo medicamento por causa de outras doenças, devo comunicar ao médico que ele tem diabetes? Sim, Isabel, sim. Primeiro, Isabel, porque tem muitas medicações que podem levar a uma descompensação do diabetes. E a gente vê isso com uma frequência muito grande. Então você precisa, todo paciente, se você é diabético, ou se alguém da sua família é diabético, e você vai a um profissional médico ou um outro profissional da área de saúde, você deve avisar sim que é diabético. Porque tem uma série de tratamentos que a gente estabelece, que a gente inicia, que pode ter repercussão sobre o diabetes. Isso não quer dizer que a gente não possa usar, não. Claro que a gente pode usar. Mas você sabendo o que está fazendo para controlar o diabetes. Por exemplo, muitos pacientes diabéticos precisam usar altas doses de corticosteroides, de corticoide, né? Mas para isso você tem que reforçar a sua estratégia do controle do diabetes. E assim como outras medicações. Então é importante sim, quando você estiver fazendo qualquer tipo de tratamento, novo tratamento, com qualquer profissional de saúde, avisar que é diabético. Cassiane pergunta o seguinte: a pessoa com diabetes pode usar qualquer tipo de adoçante? Não, Cassiane. Não é que não possa, poder a pessoa pode, mas não é adequado. Você tem que selecionar. O ideal é a reeducação do paladar. Né? Isso a gente tem que aprender. A gente fala de reeducar tanta coisa, a gente fala de educação financeira, em
educação nas diversas áreas. Então, reeducar o paladar é muito importante também no paciente diabético. Então, se você pode viver sem os adoçantes, melhor, porque a maior parte desses adoçantes, principalmente os adoçantes artificiais, trazem problemas muito sérios e problemas algumas vezes muito graves para a nossa saúde. A gente tem uma live sobre adoçantes que você pode acessar na nossa página e que você vai poder entender melhor sobre os adoçantes. Mas dá preferência aos adoçantes naturais. Né? Uma outra coisa muito importante para todo mundo, mas principalmente para o paciente diabético, é aprender a ler rótulo dos alimentos. Então, às vezes está lá diet, o que é diet, o que é light. Vá para o rótulo, veja qual é o adoçante que tem ali. Né? De uma maneira geral, a gente deve reeducar o paladar e evitar adoçante. Mas se você tiver de usar algum adoçante, procure usar o adoçante mais natural. O Janu, o Stevia puro é uma boa opção de adoçante, o eritritol, com moderação o xilitol, mas outros adoçantes artificiais, nós temos muitos adoçantes artificiais, inclusive muitos adoçantes que já foram proibidos em outros países e que continuam sendo comercializados no Brasil, que trazem muitos problemas. Por exemplo, o paciente diabético deve evitar ao máximo a ingestão de gorduras transhidrogenadas. É muito importante, porque as gorduras transhidrogenadas, elas também vão facilitar a formação da placa de aterosclerose. Então, é necessário você conhecer melhor sobre o diabetes, conhecer melhor sobre o perfil lipídico, enfim, você ter um conhecimento mínimo na área de educação e saúde para que possa evitar essas complicações. Judite perguntando aqui, é verdade que o diabético muitas vezes nem sente que está tendo infarto? Olha, a gente tem aqueles infartos que fogem daquele padrão clássico, daquela dor clássica precordial, e que isso é muito mais frequente no paciente diabético. Então, o paciente diabético, não é que vai ser sempre assim, mas muitas vezes ele tem um infarto com a sintomatologia atípica, com a sintomatologia não tão comum como um paciente que não tem diabetes, ou até um infarto teoricamente assintomático. Então, a gente deve ficar muito atento frente a um paciente diabético, que esse paciente é um paciente de maior risco cardiovascular. Marcos perguntando aqui também uma coisa interessante sobre pé diabético. O que a gente deve fazer para evitar o pé diabético? Marcos, eu quero lembrar uma coisa aqui importante. Você que está assistindo aqui a live, você com certeza conhece alguém diabético, às vezes a família, ou que não seja da família, que seja um amigo, seja uma pessoa conhecida, que teve uma amputação de pé, uma amputação de dedos, uma amputação de membros em função do diabetes. Isso, na maioria das vezes, aconteceu em consequência do pé diabético. Então, quais são os fatores que predispõem ao pé diabético? Primeiro, o diabetes mellitus não controlado adequadamente. Esse é o principal fator, o diabetes mellitus não controlado adequadamente. O que é que acontece com o diabetes mellitus não controlado adequadamente? Ele leva a um comprometimento dos nervos, tanto os nervos motores quanto os nervos sensitivos. E isso, a pessoa perde a sensibilidade, é o que nós chamamos de pé insensível. Às vezes a pessoa perde a sensibilidade à dor, perde a sensibilidade à temperatura. Isso facilita que haja uma lesão, um ferimento nos pés sem a pessoa sentir. É aquela pessoa que está com a lesão no nervo sensitivo, motor do pé, e que de repente pisa na areia quente da praia, queima o pé e só vai ver depois. Ou pisou lá em um prego, furou o pé e só vai ver depois. Então tem uma maior possibilidade de desenvolver uma lesão no pé
pelo comprometimento dos nervos periféricos. Então, a neuropatia, geralmente quando a pessoa tem o pé diabético, a neuropatia já está instalada. Só que a neuropatia, ela diz para a gente, na maioria das vezes, ela dá sinal para a gente que ela chegou, porque ela está chegando, e que a gente precisa de um controle adequado, precisa de um tratamento adequado. Qual é o sintoma que a neuropatia dá? Dormência, sensação de queimor, de dor nos pés. Então isso é muito comum na pessoa diabética. Não, o pé está queimando, o pé está ardendo, o pé está doendo, mas olha, é isso mesmo, não é nada. Não, é. E você que é profissional de saúde, que está assistindo, essa é uma pergunta que você sempre tem que fazer. Como é que está a sensibilidade, como é que está os pés? Eu digo mais, é necessário olhar os pés de todos os pacientes diabéticos. Seja em que área você esteja da saúde, seja o educador físico, seja o fisioterapeuta, seja o enfermeiro, seja o psicólogo, seja o médico, seja o nutricionista, não tem como avaliar o paciente diabético. Eu sou nutricionista, eu só vou fazer aqui uma prescrição da nutrição. Eu sou médico, eu só vou prescrever um remédio da farmácia. Não. Precisa ver o paciente como um todo. E no paciente diabético tem que mandar tirar sapato, tem que mandar tirar meia, tem que olhar entre um dedo e outro, como é que está essa higiene, tem que ver se tem algum sinal de arteriopatia periférica. Então é muito importante a busca ativa pela neuropatia diabética. E você, que é diabético, tem que ficar atento e esperto aos sintomas da neuropatia, né? Então veja, se você está com dormência, está com dor, está com formigamento, você tem que ficar atento. E a neuropatia, às vezes, acomete outros nervos, que não são os nervos periféricos. Acomete o sistema nervoso autônomo, dando sensações outras gerais. É muito comum o paciente diabético com neuropatia ter hipotensão postural muito acentuada, ter quedas da pressão muito acentuada quando ele sai da posição deitada para a posição sentada ou posição em pé, isso levar à queda, ter episódios de taquicardia do coração disparar, isso ser consequência da neuropatia autônoma. É muito comum o paciente diabético que se queixa daquele empachamento, dificuldade de digestão, aí você faz endoscopia, está normal, faz ultrassonografia, não tem nada, e diz, não é nada, você não tem nada. Não, tem sim. Muito provavelmente tem uma neuropatia autônoma que está comprometendo o sistema digestivo, assim como pode acontecer no sistema geniturinário também, levando a muita disfunção sexual. Então, eu estou falando disso, neuropatia, para responder a sua pergunta, Marcos, sobre pé diabético. Então, uma condição para o pé diabético, na maioria das vezes, é ter neuropatia. A outra condição é que, normalmente, quando tem neuropatia, já tem algum tipo de comprometimento dos vasos dos membros inferiores. A maioria das vezes tem uma obstrução de algumas artérias. Então, isso dificulta que aquele ferimento seja cicatrizado. Então, você começa a aumentar o ferimento, a destruir tecidos, isso chega até os ossos e leva a amputação, pode levar a amputação. Então, por isso que o paciente diabético, ele tem uma maior incidência de amputação do que os outros pacientes. E tem muita maneira para prevenir isso. Uma maneira é ficar atento aos sintomas da neuropatia, ficar atento aos sintomas da doença arterial periférica, calçado adequado. O paciente diabético tem que ter muito cuidado com o tipo de sapato, o tipo de sandália, o tipo de palmilha que ele está usando, porque às vezes ele usa um sapato que não está adequado aos seus pés, uma planilha que não está adequada, aumenta a pressão em determinada área do pé e aquilo favorece a formação de úlceras, a formação do pé diabético. Então, gente, muito importante o cuidado na prevenção, no tratamento do pé diabético. Zil está aqui perguntando uma outra coisa importante, eu quero ver aqui, a gente está encerrando aqui com essa pergunta, uma pergunta importante. É sobre retinopatia, sobre cegueira no paciente diabético. Eu vou fazer uma outra afirmação aqui,
que é importante, e isso não é para deixar ninguém em pânico, mas é para chamar atenção que a gente precisa se cuidar. O diabetes mellitus é a principal causa de cegueira em pessoas adultas, em pessoas de 20 a 75 anos. O diabetes mellitus é a principal causa de cegueira. Isso acontece pelo comprometimento da retina, da retinopatia diabética. Existe um comprometimento dos pequenos vasos. A retina é a área onde é formada a imagem. Então ela tem uma vascularização, uma grande quantidade de vasos e uma grande quantidade de nervos. E quando existe um comprometimento vascular e um comprometimento desses nervos também, a gente tem a retinopatia diabética. E essa retinopatia diabética, ela tem várias fases. Tem desde a fase 1, que são apenas microaneurismas, até a fase mais avançada, proliferativa, com lesões dos vasos. Então, gente, a retinopatia diabética, ela precisa de rotina, ela ser buscada no paciente diabético. E aquele paciente que tem retinopatia diabética, a gente precisa mais ainda cuidar para vir evitar uma cegueira no futuro. Então, o paciente diabético, ele precisa passar pela avaliação com o oftalmologista pelo menos uma vez no ano. E quando já tem algum comprometimento, passar mais, até muito mais de uma vez por ano. Então, é importante que você aí, ó, que está assistindo, você que está assistindo, você que é diabético, que tem um paciente diabético em casa, que tem um amigo diabético, saiba que tem que passar pelo menos uma vez por ano pelo oftalmologista para tentar prevenir, quando der para prevenir. E naqueles casos que já está instalado, tratar adequadamente a retinopatia diabética e evitar uma cegueira futura. Gente, eu quero pedir a vocês para essas informações. É uma alegria muito grande para a gente poder estar passando essas informações para vocês. Informações que são balizadas e que elas buscam, acima de tudo, prevenir. Mas, naqueles casos onde a gente já tem as complicações, elas buscam você tratar as complicações e ter a sua vida normal. E isso é possível, sim. É possível, sim, fazendo as coisas certas, com as mudanças do estilo de vida adequada, com a suplementação adequada, com o uso das medicações adequada, com a busca dos profissionais adequados. Agora, para isso, você tem que ter conhecimento. E para ter conhecimento, você tem que procurar boas informações. Por isso a gente pede a você que interaja com as nossas redes sociais, curtam, comente, compartilhe, para que essas informações possam chegar a mais pessoas. Foi muito bom estar aqui com vocês. E na próxima quinta temos uma live também muito importante nessa área ainda da longevidade saudável, abordando pontos muito importantes ainda do diabetes, na prevenção, no tratamento. Não perca, na próxima quinta, às 8 horas. Boa noite e um abraço.